Olá! Na aula de hoje eu vou falar sobre o atendimento. E quando eu digo atendimento, eu não estou falando sobre o conteúdo, sobre o tratamento que você vai passar para o seu paciente. Eu digo em relação à experiência, o atendimento que gera experiência, o atendimento que faz seu paciente virar o seu fã. E para isso eu subentendo que você já é um médico de ponta, assim, com conhecimentos enormes, que sabe passar o tratamento certo para o seu paciente, que dá o diagnóstico correto. E também eu subentendo que você já é uma pessoa empática, que você tem muita empatia. Eu sei que você é uma pessoa empática. E agora está na hora de a gente mostrar para o seu paciente toda essa empatia, todo esse envolvimento e ele saber e perceber que o quanto você se importa com ele. E isso a gente consegue fazer através de técnicas. São inúmeras técnicas que envolvem vendas, negociação, de outras áreas que podem ser facilmente passadas para quando você está dentro do seu consultório com o seu paciente, quando você está atendendo o seu paciente num hospital, num quarto de hospital com ele, que faz ele ter ainda mais essa sensação de empatia, que você se importa com ele, eu sei que você se importa, mas transmitir isso a ele. E pode ter certeza que ele vai valorizar muito isso. E essa empatia a gente consegue transmitir de várias maneiras, através da linguagem verbal falada e principalmente aquela linguagem não falada, a linguagem corporal, que influencia bastante na percepção do outro sobre você. Então você tem que ser expert nessa área de linguagem corporal, porque a linguagem não verbal comunica muito, muito mesmo. E tem técnicas para isso. Primeiro, acho que número 1, sorria. Um cientista, um médico chamado Duchenne, Dr. Duchenne, ele, um fisiologista, ele especialista nessa área de fisiologia corporal, ele identificou que existe um sorriso verdadeiro e sorriso falso. Engraçado isso, né? Que a gente acha que sorriso é só fazer assim, já é um sorriso. Não, existe o sorriso verdadeiro que transmite para outra pessoa verdade, porque o ser humano é expert. Desde nossos antepassados, nossos ancestrais, fomos treinados ali para a gente detectar mentiras através das microexpressões faciais. E no sorriso, se você sorri de uma maneira, a pessoa identifica que é um sorriso falso, que é um sorriso forçado. E o sorriso correto, que foi nomeado sorriso Duchenne, é quando a gente contrai os músculos das maçãs aqui do nosso rosto, elevando para cima e contrai um pouco os nossos olhos, formando essas ruguinhas. Esse daqui seria o sorriso verdadeiro. Ou seja, então, quando você entra um paciente no seu consultório e você sorri para ele e fala: "Bom dia, Pedro", sorrindo, isso transmite várias coisas. Transmite segurança, transmite que ele está entrando numa área onde ele é bem quisto, onde tem alguém ali que está transmitindo, né, felicidade, alegria, até amor, né, isso que o sorriso transmite. E acaba que é uma via de mão dupla. Isso, você transmite isso para ele, quando você sorri dessa maneira, já foi constatado, né, é cientificamente comprovado por cientistas de Harvard. Uma delas se chama Amy Cuddy, doutora Amy Cuddy, que isso, quando você sorri dessa maneira, você joga hormônios positivos no seu corpo. Então, quando você sorri dessa maneira, você transmite segurança, felicidade, afetividade para o seu paciente, você deixa ele feliz e você também fica feliz. Ou seja, é uma via de mão dupla nesse caso. E sorrir a gente aprende desde quando a gente é bebê. Na verdade, a gente nasce sabendo, né? Quando o bebezinho está lá, às vezes ele está sonhando com alguma coisa, ele vai lá e dá um riso. Isso faz bem para o bebê, e os pais, só de ver aquele sorriso, já se desmancham, né? E o paciente não é diferente. Então, o sorriso é a primeira coisa que você tem que fazer. Não significa que você tem que ficar sorrindo o atendimento inteiro, mas na entrada e na saída, pelo menos. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Como eu posso te ajudar hoje? Isso daí transmite muita coisa, transmite empatia, que você se importa com ele. E isso que o seu paciente quer. Uma segunda dica,
que para você quebrar, de repente, o gelo, quebrar essa formalidade paciente, médico, é você se apresentar, fazendo o primeiro passo do sorriso, e se apresentar: olá, eu sou o Dr. Pedro, mas se você preferir, pode me chamar de Pedro. Quando você fala isso, você começa a quebrar as barreiras que tem entre você e o paciente, e começa a juntar isso tudo. Ajuda muito no tratamento, porque ele vai confiar ainda mais em você. E você pergunta para ele, você se apresenta dessa maneira e pergunta para ele: e você, senhor Lucas, como você gosta de ser chamado? Aí ele vai responder: pode me chamar de Lucas, ou então algum apelido, né? Não sei, dependendo. Tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que são um pouco mais sérias, preferem ser chamados de senhor, e tem as pessoas que são mais descontraídas. E você acaba tirando uma barreira, né? Tirando mais uma barreira entre você e o seu paciente. E isso faz toda a diferença. Isso é uma técnica, gente. Outra técnica super valiosa que você pode aplicar e não te toma tempo nenhum, e que pode fazer a diferença nos relacionamentos você e seu paciente, e até de você receber mais indicação e no tratamento em si. Uma terceira técnica é sobre o aperto de mão. A comunicação verbal é muito interessante. Tem foi identificado 3 tipos de aperto de mão: o aperto de mão submisso, o aperto de mão neutro e o aperto de mão que é aquele aperto agressivo, onde uma pessoa quer se impor sobre a outra. O aperto de mão agressivo é aquele onde você põe sua mão por cima, sua palma da mão para baixo, por cima da mão do seu paciente, e aperta a mão dele com força. Isso, quando você faz isso, você transmite agressividade, dominância. Para um médico isso é inadmissível. Nunca faça esse tipo de aperto de mão de cima para baixo. Você está comunicando algo para ele. O aperto de mão neutro, que é considerado aperto de mão seguro, é aquele que as duas mãos no horizontal com a mesma intensidade de força. E o aperto de mão, que eu acho que você pode fazer, que demonstra humildade da sua parte, que você está aberto, né, para entendê-lo, para compreendê-lo, é um aperto de mão que você segura a mão do seu paciente, vira um pouco para a direita, sua mão posiciona um pouco para a direita e puxa levemente próximo do seu abdômen, dando um sorriso. Olá! Dessa maneira que você demonstra vulnerabilidade, né, aproximando seu abdômen e colocando sua mão um pouco por debaixo da dele, e demonstra empatia, que você ali também está vulnerável ali naquele momento, que você está aberto, e isso tem um efeito na sua consulta. Você pode ter certeza que a consulta tende a ser muito mais amigável, muito mais agradável para vocês dois. Isso é uma técnica utilizada em negociações de grandes empresas, de grandes negócios, técnicas de vendas, que pode ser utilizada para o bem no seu consultório. E mais uma vez, não vai te tomar tempo nenhum. Posicionamento sobre a mesa, posicionamento na mesa ali do seu consultório. Normalmente, você senta atrás de uma mesa grande, né, com um computador, e o seu paciente senta do outro lado. Tem uma barreira enorme entre vocês dois. Tem uma barreira enorme ali que, né, de uma certa maneira, ainda falando sobre comunicação não verbal, o correto é você sentar próximo dele, vocês dois, se possível. Se não for possível, não tem problema, mas se for possível, os dois sentarem no canto da mesa. Em vez de você sentar aqui, um de frente para o outro, senta um aqui e outro aqui. Ainda tem um espaço de mesa que ainda dá um espaço, né, para entre você e o paciente. Você está muito mais próximo dele, consegue fazer um contato visual muito melhor. Isso gera empatia, gera proximidade. E mais uma vez você vai conquistando o seu paciente com a empatia. Uma coisa que é muito importante salientar, que essas coisas funcionam quando você é verdadeiro. Não funciona, talvez funcione por um curto espaço de tempo quando você quer manipular alguém. Mas quando você faz isso realmente porque você quer buscar estar mais próximo dele, isso tem um efeito fenomenal. Isso tem um efeito fenomenal, positivo para você e para ele. Então, seja verdadeiro nisso, em todas essas técnicas que eu estou passando para você. Ok? Agora, a altura da cadeira, de onde você está se posicionando. Muitas vezes, quando você vai fazer um exame no paciente, você fica acima e ele abaixo de você. E quando você está acima, você traz toda a responsabilidade para você. Você traz toda a autoridade da mesa para você e não para o seu paciente. E a gente sabe que para um tratamento ser bem sucedido,
é 50% de responsabilidade sua e 50% de responsabilidade do seu paciente, porque ele tem tarefas a fazer. Tomar o medicamento na hora certa, tomar o medicamento, muitas vezes o paciente nem toma. Então, quando você fica no nível do olhar do seu paciente, você acaba que distribui ali as responsabilidades no inconsciente. Você não está acima dele, tem toda a responsabilidade sobre você. Até às vezes na cadeira do seu consultório, se você fica muito acima dele, você acaba transmitindo isso, que você é o chefe, você é a autoridade ali, e a responsabilidade é totalmente sua. E eu acho que na prática mesmo do tratamento, não é isso, responsabilidade tanto sua e talvez até mais do seu paciente. Né? Você passa um tratamento correto, o restante da responsabilidade fica toda com ele. E isso é muito importante, você utilizar desse artifício de nivelar, colocar no mesmo nível, e às vezes você até ficar no nível um pouco mais baixo do paciente, né, nesse caso, que aí transfere ainda mais responsabilidade para ele, mas você estando no mesmo nível já é satisfatório. E uma outra técnica, muitas vezes quando você vai atender seu paciente, alguns médicos vão atender o paciente, ele já chega e falando, olha, e aí, o que você tem? Né, demonstrando uma certa pressa, né? Talvez não seja essa a intenção, mas o que a gente comunica é o que a outra pessoa sente. E o que você tem? Nossa, o que tem com você hoje? E seria muito diferente se você se colocasse à disposição do seu paciente, fazendo todas aquelas técnicas que eu falei anteriormente, sorriso, nome, aperto de mão correto, e falasse, Pedro, como eu posso te ajudar hoje? Quando você fala isso, você acaba que se põe à disposição dele, que no final das contas você está ali para cuidar dele, cuidar da vida dele, da saúde dele, que é o bem mais precioso que ele tem. A nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. Não tem jeito, se acaba a nossa vida, acabou. Né? Talvez só em outras vidas, dependendo da sua crença. Então, quando você pergunta isso para ele, você passa a entender, né, que como você pode cuidar melhor da vida dele, como eu posso te ajudar. Isso gera muita empatia, Agora, a técnica do tom de voz. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há um tempo atrás com cirurgiões, justamente testando essa questão do tom de voz, da influência disso com o paciente. E essa pesquisa foi super interessante e foi reveladora, que identificou que os médicos, cirurgiões que tinham um tom de voz mais autoritário, mais agressivos, eram mais processados pelos seus pacientes do que aqueles médicos que tinham um tom calmo e sereno. Porque provavelmente quando você é rígido, grosso com uma pessoa, né, mesmo às vezes é o jeito de falar um pouco mais apressado, um pouco mais agressivo, isso gera um sentimento. Né? E quando você é mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, gera também outro sentimento. E qual que você acha que talvez seja o sentimento melhor que seu paciente queira experimentar ou que você possa dar para o seu paciente? E então, se você não sabe, olha, mas minha voz é essa, não tem como mudar, eu te digo, faça o seguinte, fale com o seu paciente como você estivesse falando com um velho amigo, com uma pessoa querida que você não vê há muito tempo. O tom de voz é outro do que um tom de voz profissional, né? É um tom de voz diferente. Então lembre daquele seu velho amigo querido. Então antes de ele entrar, você já respira fundo, já incorpora esse personagem, já fala com o seu paciente daquela maneira, com muito amor, com carinho. E isso faz toda a diferença dele gostar de você. E segundo essa pesquisa, até de ele, se acontecer alguma coisa, dele te processar ou não. Né? Porque erros médicos acontecem, né? E eu achei super interessante essa pesquisa, que foi reveladora. São coisas que a gente já sabe, mas que foi comprovado, né, nesse caso. Eu comentei na nossa aula passada que uma das grandes reclamações dos pacientes era sobre aquele bedside manners, a interação do médico com o paciente, como ele lidar com isso. E uma das principais reclamações, o top dessa da bedside manners, era basicamente ouvir, que os médicos não ouviam verdadeiramente seus pacientes. Não ouviam. Às vezes você está ouvindo ali, mas você está digitando no computador, ele acha que você não está ouvindo ele. Né? Ou você não olha para ele,
você não mantém o contato visual, ele acha que você não está olhando para ele. Então, tem uma técnica chamada social gaze, que é quando outra pessoa, que gera muita conexão, tá? E a outra pessoa se sente que você está prestando atenção nela, se sente que você está engajando ali na conversa e que você quer o bem dela. Chama social gaze, um termo americano, que é basicamente você, quando uma pessoa estiver falando, você olhar para o olho dela, e é claro, você não manter aquele olhar fixo, né, de psicopata, não é isso. É você olhar para o olho dela e variar entre o olho e a boca. E você fixar em 60% a 70% desse tempo no olho. Né? Fica sendo uma coisa mais natural. E não olhe do olho para cima, que dá uma sensação ruim para quem está falando com você. É do olho para baixo até a boca, mas manter 60% a 70% focado nos olhos, fazendo essa variação. E você gera que você está prestando atenção nele, não está digitando, então deixa de digitar nesse momento, e quando for digitar você avisa ele, olha, eu vou colher algumas informações, vou escrever, mas deixe ele falar, não o interrompa, não o interrompa, seja paciente, veja que você se importe com o que ele está falando, por mais que o que ele esteja falando não tenha nada a ver com o momento ali, né, do que ele foi lá te procurar, mas pode fazer uma grande diferença. Então, social gaze, olhar. E enquanto você está olhando, tem uma outra técnica chamada triple nod, que é você, quando a pessoa está falando, você mantendo esse contato visual, você balançar a cabeça 3 vezes e você dá uma leve viradinha para o lado do ouvido que você ouve mais. A gente tem sempre um ouvido, né, que a gente percebe um pouco mais, você dá uma leve viradinha de cabeça assim, tendendo para o ouvido que você ouve mais. E você não pode balançar a cabeça muito rápido, não demonstra pressa, né, que você quer que seja logo. E se você balançar muito devagar, demonstra tédio. Então, você tem que ser verdadeiro nesse caso. Você tem que estar realmente interessado naquilo que ele está falando, que o triple nod, balanço de cabeça para cima ou para baixo, os 3, sai naturalmente. Então só vai funcionar se você for verdadeiro naquilo. Presta atenção no que ele está falando, conecta o contato visual e balança a cabeça 3 vezes. Ele vai saber que você está escutando e isso gera empatia. Mais uma vez, você vai resgatar, né? Você vai mostrar ao paciente que você está prestando atenção nele. Vai mostrar para o paciente que você está prestando atenção nele e ele vai saber disso. Porque muitas vezes você está, mas ele não percebe. Isso gera uma sensação ruim nele. Então, deixe ele falar, não interrompa, contato visual, triple nod. Balança a cabeça para cima e para baixo, curvando um pouquinho a cabeça, ele vai saber que você está escutando, que você está prestando atenção. E agora a nossa última dica de hoje que eu tenho para você, né, pessoal, para você sempre reforçar com o seu paciente os pontos positivos. Muitas vezes tem paciente que não quer voltar no médico, sabe que ele vai voltar, e o médico vai falar, poxa, você não seguiu o que eu te falei, você vai morrer, poxa, você não emagreceu, caramba, o que está acontecendo? Quando você faz isso, você afunda ainda mais o seu paciente. Então, valorize os ganhos, foque no lado positivo. Poxa, que legal, vi aqui que você melhorou. Por exemplo, tem um exame que está horrível. Lógico, você fala, olha, tem esse que pode melhorar, mas do que está bom é o que você vai mais focar. Você fala, nossa, esse exame seu melhorou, você está de parabéns, e você vai validar isso nele. Porque as pessoas movem mais quando a gente tem reforço positivo. O reforço negativo faz muitas vezes o efeito contrário, a pessoa se afunda ainda mais. Fora que a pessoa não vai nem querer voltar. Quando a gente faz um reforço muito negativo, se você faz isso, você tem esse costume que isso é um hábito, a pessoa nem vai querer voltar, vai se sentir mal. E não vai se sentir incentivada a crescer, a melhorar, né? A melhorar no tratamento que você está fazendo. Então busque, por menor que seja, busque sempre reforçar ali os pontos positivos no seu paciente. Que isso você vai dar um up no seu tratamento e vai dar uma perspectiva para ele que ele está indo no caminho certo. Que se ele continuar, ele vai conseguir ter o resultado que ele quer no tratamento com você e isso vai fazer toda a diferença. E ele vai querer ir para o seu consultório só para conversar com você. Que no final das contas, o desejo do paciente muitas vezes é ser amigo do médico.
E quando você faz tudo isso que eu falei, ou faz algumas coisas, você aproxima bastante, você vai ver os tratamentos seus darem mais certo, seus pacientes mais felizes, você tendo um consultório lotado, seus pacientes te dedicando ainda mais, e só porque você fez simples coisas que não tomaram o seu tempo, mas você deu mais dignidade, mais humanidade para o seu paciente. E eu acho que é isso que a vida é, né? A gente tratar o ser humano bem, né? Como ele merece ser tratado, como nós gostaríamos de ser tratados, como nós gostaríamos que tratassem nossa mãe, que a gente quer que trate super bem. Então eu acho que isso é o ponto principal, tá bom, gente? Então, muito obrigado você aí pela sua atenção, espero que você tenha pegado alguns pontos, põe em prática, você vai ver em curto prazo, você vai sentir uma grande diferença aí no seu atendimento, os pacientes vão te elogiar ainda mais, talvez tenha coisas que você já faça, né, dentro desse hall de coisas que eu falei, mas se você não faz uma outra, vai, pega, aplica, testa. Isso são técnicas cientificamente comprovadas que eu utilizo nos meus negócios, que vários outros coaches, vários outros profissionais da área empresarial, médicos fazem isso e tem tido um resultado super positivo, ok? Muito obrigado, curta aqui o nosso canal, compartilha, comente com seus amigos, porque eu acho que o que vale é a corrente do bem, a gente espalhar informações boas. Se foi válido para você, conte para o seu amigo, peça para ele compartilhar e até a próxima.